Abra a sua Bíblia em a primeira epístola de Paulo a Timóteo. Nós vamos estar estudando aí, e hoje nós vamos estar vendo esse primeiro capítulo. Está vendo algum problema aí? Dá um jeito que não pode acontecer isso na cantata hoje à noite. Misericórdia. Então, nós vamos estar estudando e na sequência, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro capítulo. Nós falamos que as cartas pastorais, escritas por Paulo para Timóteo e para Tito, que foram duas pessoas muito importantes para Paulo, que ele fala com muito carinho delas, e semana passada nós pudemos mostrar a vida, um pouco da vida de Timóteo, um pouco da vida de Tito, né, onde eles foram, o principal do seu ministério. Os dois viajaram com Paulo, pregando o evangelho em todos os lugares, mas depois eles foram plantados, né, de uma forma mais centrada. Tito foi na ilha de Creta e Timóteo na cidade de Éfeso, uma cidade muito importante, uma cidade considerada das mais importantes ali do Império Romano, né? Nós, claro, tem Roma, Antioquia, Alexandria, Éfeso, são cidades assim que se destacam, e Corinto também foi uma cidade muito importante do Império, quando o Império Romano dominou, e Éfeso foi uma dessas cidades, uma cidade onde os historiadores contam que tinha um anfiteatro para 200.000 pessoas, um anfiteatro. Nós vimos isso lá na Turquia, esse anfiteatro, um resto dele, né, que para 200.000 pessoas. Então era um local muito importante em termos de cultura, em termos de política, em termos de economia, né? E Éfeso era a cidade onde ficava o templo da deusa Diana, que era uma deusa importantíssima ali para aquela região, para a turma dos Efésios, né? E também para outras pessoas que vinham de outros locais para ir visitar o templo da deusa Diana. Então, era um local onde chega o evangelho, mas ali ao chegar o evangelho, muitos problemas, principalmente de doutrina. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a doutrina verdadeira, e claro, falando um pouco das doutrinas falsas, que aqui Paulo, quando ele escreve para Timóteo, ele fala sobre isso, ele fala sobre a questão do cuidado que ele tinha em perseverar na sã doutrina. O primeiro Timóteo, o capítulo 4, versículo 16, diz o seguinte: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Então Paulo, ali no capítulo 4, escreve para Timóteo, dizendo para ele cuidar da doutrina. Se Paulo escreve para ele cuidar da doutrina, é porque estava havendo problemas na doutrina. Assim como nós vemos Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, e falando dos problemas que havia em relação à doutrina, o que eles estavam deixando de seguir, e nos orienta até o dia de hoje. Assim também, Paulo escreve para Timóteo aqui, para corrigir problemas doutrinários que estavam havendo ali, na igreja de Éfeso. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso não é uma coisa que foi escrita lá no passado, mas é muito atual. Os textos são muito atuais, porque eles falam também do que tem acontecido nos nossos dias, onde as doutrinas
heréticas têm entrado no nosso meio e trazido tanta confusão no nosso meio, desvirtuado as pessoas, levando as pessoas para outros locais. O que é uma heresia? O que é uma heresia? É uma pergunta que eu estou fazendo. O que é uma heresia? Algo que vai contra a palavra de Deus. Alguma coisa que perverte a palavra de Deus, que desvia da palavra de Deus. E era o que estava acontecendo. E Paulo, em muitas cartas dele, Pedro e João também, eles alertam sobre essa questão da heresia que entra no meio da igreja e vai destruindo. Ela é como um fermento. Você não vê ela penetrando, mas ela vai trazendo uma transformação. O fermento, quando entra ali numa massa, ele traz uma transformação, sem ver, de repente, aquela massa que seria um tipo de massa, ela se transforma completamente. Jesus Cristo, lá, quando ele veio trazendo o seu evangelho, ele já alertou para tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Ou seja, aquilo que os fariseus iam colocar no meio da palavra, que ia trazer problemas, que ia trazer falsos ensinamentos para o povo de Deus. Então, esse é um alerta que Jesus Cristo trouxe, que Paulo trouxe, e que serve para a gente até os dias de hoje. Nós temos que tomar muito cuidado com as falsas doutrinas, aqueles que sutilmente entram no nosso meio e na sua arrogância, no seu orgulho, começam a trazer conceitos que não são conceitos doutrinários que estão na palavra de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que nós ouvimos e confrontar com a palavra de Deus. Nós nunca devemos ir pelos movimentos. Eu já tenho bastante anos de convertido e já vi muitos movimentos surgindo no meio da igreja. Movimentos que eram a revolução. Não, é um novo evangelho. Dessa vez nós vamos conquistar o mundo através desse evangelho, trazendo algumas sutilezas, algumas coisas que ao confrontar com a palavra de Deus, nós percebemos que não deveríamos seguir. Então é importante que a igreja conheça a palavra de Deus, por isso nós precisamos entender e conhecer a palavra de Deus, para nós não irmos atrás de falsos ensinamentos que sempre vão surgir no nosso meio, e que vão muitas vezes enganar, especialmente aqueles que não estão alicerçados na palavra de Deus. Então, temos que tomar cuidado com isso, né? Então, Paulo, ele vem fazendo esse alerta, e ele começa a falar aqui sobre os falsos mestres e a lei. Então, no 1 Timóteo, ele começa, eu vou estar lendo aqui, porque eu não colocaram outro microfone, não, né? Não colocaram outro microfone aqui. Alguém pegue para me ajudar na leitura, que facilita, né? Gasta menos voz. Mas eu vou começar lendo aqui, no capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí no versículo 3 ele começa dizendo sobre as armadilhas de Satanás, o que Satanás faz para trazer transtorno na nossa vida. Aí ele disse: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. A fim de que não ensinem outra doutrina. Então Paulo começa a falar para Timóteo: eu te admoestei para que outras pessoas não comecem
a ensinar outra doutrina. Começaram a infiltrar na igreja de Éfeso algumas pessoas, principalmente que eram agnósticas, né, que estavam levando falsas doutrinas no meio da igreja. E aí ele, no versículo 4, ele faz o seguinte: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Qual que era o problema? Eles estavam começando a trazer alguns, especialmente judeus, fábulas, coisas místicas, para dentro do seio da igreja, e também discussões sobre coisas que não tinham nada a ver. E Paulo coloca sobre genealogia. Vamos ficar discutindo aqui sobre genealogia? Então eles começaram a discutir temas que não tinham nada a ver, eram temas dos judeus, voltado para os judeus. A genealogia para a gente só importa para a gente comprovar que Jesus Cristo realmente é o Filho de Deus, que Deus tinha prometido que ele viria da descendência de Davi, e nós vemos isso acontecer, que ele, do filho de Adão e Eva, nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás. Só serve para isso, para nós cristãos, para a gente comprovar que a Bíblia é a palavra de Deus, nada além disso. Então eles começaram a discutir temas que eram temas judaicos, infiltrar isso, e fábulas, coisas místicas do judaísmo, que vinham lá do judaísmo, e infiltrar no cristianismo, que não tinham nada a ver com o que Jesus Cristo pregou, com o que Pedro pregou, com o que Paulo pregou, que os discípulos de Jesus pregaram, que é a doutrina dos apóstolos. E nós precisamos estar atentos a isso também, porque é um perigo também nos nossos dias. Não tem muita gente colocando coisas místicas no Evangelho de Jesus? Vocês podem citar algumas coisas aqui, que as pessoas têm colocado como coisas místicas no Evangelho de Jesus? Alguém pode citar alguma coisa? Vamos, gente, acorda. Hã? O sal na igreja para purificar. Hã? A rosa. Vassoura, vendendo vassoura para varrer o mal da sua casa. Lenço, né? Caneta, para se você assinar com aquela caneta, escrever com aquela caneta, os seus negócios vão ser maravilhosos. São coisas místicas. Oi. Sim, coisas místicas que não tem nada a ver com o que o Evangelho foi pregado, a forma que o Evangelho foi pregado. Então nós temos que tomar muito cuidado para nós não contaminarmos com fábulas, coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, nada pode tomar o lugar de Jesus Cristo. Nós temos que desmistificar as coisas, nós temos que mostrar qual que é o verdadeiro Evangelho de Jesus, e não nos contaminarmos com coisas que só atrapalham, tem nada a ver com o Evangelho, que não vão trazer nenhum benefício para o Evangelho de forma nenhuma. Sim. Muitas coisas que nós vamos estar lendo aqui e mostrando, são as coisas que estavam começando. Culto aos anjos. Hoje tem igreja que está cultuando os anjos? Tem, gente, igreja. Os anjos são o quê? Seres especiais de Deus, a serviço dos que se salvam. É o que a Bíblia nos diz. Eles são seres
a serviço de Deus, que estão no trono de Deus, louvando o Senhor em todo o tempo, mas eles não devem ser adorados. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo isso lá. Hoje, tem muitos, para mostrar que tem muito conhecimento, estão misturando o Evangelho de Jesus com a filosofia, com conceitos filosóficos. E era o que estava acontecendo. As pessoas que estavam trazendo as heresias para dentro da igreja, eles estavam fazendo um sincretismo religioso. Um sincretismo religioso. O que é isso? É uma mistura. Eles estavam misturando a cultura grega, a filosofia. Então eles citavam para mostrar conhecimento, que eles eram pessoas cultas, e hoje não é diferente, tem alguns que trazem conceitos filosóficos lindos na sua oratória, e acabam enganando a muitos, e desvirtuando a simplicidade que há no Evangelho de Jesus. O apóstolo Paulo alerta sobre isso em Coríntios. Ele fala, olha, fiquem com a simplicidade que há no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, eu não me canso de falar, é simples, porque até os loucos vão seguir, porque é Jesus Cristo, é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. Ele é o único Salvador. Ele é o único que nós devemos seguir. As suas doutrinas são aquilo que nós devemos seguir. Aquilo que os apóstolos ensinaram, aqueles que conviveram com ele e que foram ensinando os conceitos da nossa fé, que estão até hoje arraigadas e que estão aí na palavra de Deus para nós seguirmos. Então nós temos que tomar muito cuidado para que essas armadilhas que Satanás, ele vem com vã sutileza. Olha o que diz Colossenses 2:8. Quem tiver com o microfone aí vai ler alto para mim. 2, versículo 8. Cuidado que ninguém de vós venha a enredar com as suas filosofias vãs e sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, Paulo escrevendo para os Colossenses, ele diz, tome cuidado para vocês não enredar com as filosofias humanas. Então hoje, infelizmente a gente tem visto isso, pastores que pregavam Jesus o tempo todo, a doutrina da palavra de Deus, e começaram a se enredar num caminho que é perigoso, misturando o evangelho com as filosofias humanas. Nós estamos em tempos modernos, a palavra de Deus é moderna, gente, ela nunca vai passar, são os conceitos que estão enraizados no nosso coração, e que nós devemos seguir. Então, nós devemos tomar muito cuidado com as armadilhas, e também com os atalhos, que levam não à salvação, mas à morte. Tem muita gente querendo trazer atalhos para a salvação, e não existem atalhos para a salvação. O atalho é um só, o caminho é um só, é Jesus Cristo, que veio para nos salvar. E ali estava havendo algumas pessoas trazendo alguns atalhos, pessoas hereges, dizendo que se você seguisse os conceitos lá do Antigo Testamento judaicos, você seria salvo. Você pode até crer em Jesus, mas você tem que seguir os mandamentos antigos. E Paulo vem fazendo um alerta, né, ali para Timóteo, para que não caísse nesses atalhos. Abra aí Gálatas 1, 8 e 9. Alguém que tiver com o microfone, leia. Gálatas 1, 8 e 9. Mas, ainda que em nós mesmos, ou um anjo
do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Se alguém pregar um evangelho que não seja esse evangelho, que está nas Escrituras, hoje nós temos Bíblia para comprovar isso, seja anátema, seja maldito. Seja maldito. Então o evangelho de Jesus está aí. Temos que segui-lo, temos que pregá-lo, temos que anunciá-lo. Se alguém vier com outro evangelho, floreando o evangelho, trazendo algum... Não, agora surgiu nos Estados Unidos alguns anos atrás e vendeu muito livro, um pastor de uma igreja grande lá, e ele dizendo que ele durante 40 dias, ele e um grupo ficaram orando e jejuando, e que Deus tinha revelado para ele as coisas que não tinha revelado para Daniel, que Daniel falou, coisas que Deus não me revelou, não é lícito falar, que revelou para Paulo, que Paulo não podia descrever que coisas do céu, e coisas que revelou para João, que João também não conseguiu, e ele escreveu um livro dessas revelações, que a palavra de Deus nos diz, alguém acrescentar uma vírgula, um tio, um y, qualquer coisa na palavra de Deus, essa pessoa seria o quê? Maldito, maldito. Então, acréscimos ao evangelho, é a mesma coisa, se eu chegar aqui pregando, ó, Deus me revelou, que isso ou aquilo outro, e não estiver de acordo com a palavra de Deus, não creiam. O apóstolo Paulo está dizendo, ainda que um anjo do céu venha e vos anuncie outro evangelho, que não seja esse o evangelho que foi anunciado, que foi pregado, né, por mim, pelos apóstolos, aquilo que Jesus Cristo trouxe, a salvação em Jesus, seja anátema. Então nós precisamos estar atentos, para nós não cairmos nas ciladas dos hereges, das pessoas que vêm trazendo acréscimos, que vêm trazendo coisas que não tem nada a ver. Eu não estou falando de métodos para atingir o evangelho, nós podemos ter vários métodos para levar o evangelho às outras pessoas, formas. Hoje nós usamos o quê? Internet, usamos a televisão, usamos as casas de recuperação, muitos métodos para que o evangelho chegue nas pessoas, né? Jornal, folheto, os métodos mais variados. Alguns hoje não tão eficazes. Antigamente a pessoa ia lá para o Mercado Central, pegava um megafone daquele e começava a falar de Jesus, Jesus está voltando, e alcançava. Hoje não é tão eficaz, mas ainda é eficaz, é método. Se está pregando o evangelho de Jesus Cristo, deixe que pregue. Ah, está lá um doido lá, é doido por Jesus, é a pessoa que não tem vergonha de, deixe que pregue, mas não é um método tão eficaz para atingir tantas pessoas quanto uma internet hoje. A internet vai em lugares que nós não podemos ir fisicamente, pode chegar através da internet lá no Japão, lá na Arábia Saudita, tantos lugares aí, que é um método eficaz. Método é uma coisa, agora, todos os métodos têm que pregar a doutrina verdadeira do evangelho. Então, Paulo, ele alerta aqui, né? E ele alerta ainda para o desconhecimento da verdade. Aqui no versículo 7, alguém leia, por favor, capítulo 1, versículo 7. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Continuar aqui? Mas ainda que não, nós... 7, é o 7. É o 7 eu li. 1, capítulo 1, versículo 1 Timóteo. É Gálatas? Não, 1 Timóteo. 2:7, né? 1:7.
pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Pretendendo passar por mestre da lei, não conhecendo. O que Paulo está dizendo? Eles se colocam como mestre da lei, e eles não sabem nem o que eles estão falando. Nem da lei eles conhecem. E vem trazendo esses assuntos, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí quando aprofunda na lei para eles, eles não sabem nada. Então Paulo está alertando desses falsos mestres, porque Paulo conhecia a lei. Ele era fariseu de fariseus, foi criado aos pés de Gamaliel, que era o mestre da lei. Então ele cita isso. E ele pegou a lei e Jesus Cristo fez ele compreender que a lei era um caminho apenas para chegar a Cristo. Depois que Cristo veio, a lei perdeu o sentido, porque Jesus Cristo, ele completou toda a lei, que está em 2 versículos, 2 mandamentos só, né? Ama a Deus sobre todas as coisas. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então você não precisa, não matarás. Se você ama o teu próximo como a si mesmo, você vai matar? Você vai se matar? Não, então você não vai matar você vai adulterar? Não, porque você ama o seu próximo como a si mesmo. Você gostaria que o contrário acontecesse com você? Então, a lei se completou em Jesus Cristo, ele cumpriu toda a lei, e ele veio para nos trazer essa direção. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que os falsos mestres, eles chegam sutilmente e entram no nosso meio. Eles são verdadeiras armadilhas de Satanás. Eles dizem ter muito conhecimento, e às vezes têm conhecimento de filosofia, de outras matérias, né, aí, misturam com a palavra de Deus e mostram uma boa oratória e enganam a muitos. Sendo que nós temos que ficar, qualquer coisa que vier, nós temos que comparar com a palavra. Isso está de acordo com a palavra de Deus? Se eu falar alguma coisa aqui, se não estiver de acordo com a palavra de Deus, você pode questionar, não seja mal educado, né? A gente, até para questionar as pessoas, a gente tem que ser educado. Tem pessoas que são mal educadas. Está errado, que não sei o que. Não, seja educado, converse, mostre na palavra, né? Mas se alguém vier trazer alguma coisa que não esteja de acordo com a palavra de Deus, confronte. É o que nós temos que fazer, confrontar quando isso acontecer. Aí Paulo começa, depois que ele dá um alerta sobre os hereges, sobre os falsos mestres, aqueles que vêm de forma sorrateira, sutil, trazendo problemas para o nosso meio, e são problemas sérios, se não forem cortados, eles vão se infiltrando e alastrando, e cada vez mais pessoas vão sendo contaminadas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Paulo começa a falar da eficácia do Evangelho, da sublimidade que há no Evangelho. Ele começa a mostrar que o Evangelho é algo muito especial, é a graça de Deus sobre as nossas vidas, e ele começa a mostrar isso, até dando o exemplo dele, né? E ele começa a falar sobre isso, né? Da transformação que ele teve em Jesus Cristo. E aí nós vamos ver, aí no versículo 5, alguém por favor leia, de 1 Timóteo, gente, quando eu falar só o versículo 5, é 1 Timóteo, que é o capítulo que nós estamos estudando. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Então Paulo começa a colocar algumas propostas do Evangelho. Ele começa a mostrar alguma coisa que o Evangelho visa. O que o Evangelho vem? Então ele começa a colocar aqui, ora, o intuito da primeira, visa ao amor. Visa ao amor. Se alguma coisa que nós temos que estar atentos em relação ao Evangelho e as pessoas evangélicas,
é se há amor no coração. Porque não adianta a gente criticar, viver criticando, se a gente não ama. Todas as nossas atitudes têm que ser baseadas em quê? Em amor. Se o evangelho perdeu o sentido do amor, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos porque eu vou falhar, você vai falhar, todos aqui vão falhar. E se nós não tivermos amor no nosso coração, para nós ajudarmos o irmão, para orarmos pelo irmão, para estarmos com o irmão nos momentos de dificuldade, não tem sentido nenhum o evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele vem colocando aqui, por quê? Porque esses falsos mestres, eles eram críticos duros das pessoas. Quando as pessoas falhavam, eles pisavam nelas. Eles não faziam como Jesus, que resgatava, que amava, que ia ali, mostrava o que a pessoa estava errada, mas em amor. Qualquer crítica nossa, qualquer coisa que não for em amor, perde o sentido. Por isso, todas as atitudes nossas, nós temos que pensar bem antes de nós tomarmos, porque senão nós vamos fazer coisas que vão machucar as pessoas, em vez de restaurá-las. Ah, a pessoa está errada, sim, meu irmão, pode estar errado, mas como que você vai abordar essa pessoa? Como você vai chegar? Qual o seu intuito? Tem pessoas que chegam para criticar, não com o intuito para mostrar que são melhores. Aí perde o sentido. Então, a proposta do evangelho, Paulo está dizendo para Timóteo aqui, mesmo tendo esses mestres aí, que ele devia demonstrar, que ele devia estar corrigindo, fazendo isso, mas em amor, porque o evangelho é baseado no amor. Então, nós não podemos jogar as pessoas no lixo, porque elas erraram, ou porque elas estão trazendo falsos conceitos, às vezes, no nosso meio. Nós temos que corrigir, mas com o intuito do amor, amor aos que estão ouvindo aquela heresia que pode ser contaminada, e amor àquela pessoa que pode ser restaurada também. Então o apóstolo Paulo, ele coloca aqui, e aí ele continua, dizendo nesse capítulo 5, amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia. Então, outra coisa que ele coloca, é a consciência limpa. Nós precisamos ter consciência limpa, que estamos fazendo as coisas certas, que estamos agindo certo. E a nossa consciência, todos nós, a Bíblia mostra isso de forma muito clara, que nós temos uma consciência. E essa consciência, quando nós erramos, ela nos acusa. Se você continuar errando, a consciência te acusa a segunda vez, acusa a terceira. Depois a sua mente, a Bíblia nos diz isso, que a nossa mente se torna cauterizada, ou seja, há um bloqueio na nossa mente, porque nós não ouvimos aquilo que a nossa consciência nos mostrou. Porque Deus, quando Ele colocou um chip na gente, né, na criação, Ele colocou um chip onde nós sabíamos o que é certo e o que é errado. Você acha que a Eva não sabia que estava errado ir lá comer do fruto? Ela sabia, porque havia nela uma consciência do que era certo e do que era errado. E Deus tinha falado, usufrua de tudo menos daquela árvore ali, viu? E ela foi sabendo. A consciência dela acusava que estava errado. Tanto é que quando Adão chega e ela oferece, ele também tem consciência daquilo. Eles têm consciência, eles fizeram conscientemente. Quando nós pecamos, eu pequei sem querer. Não. A palavra de Deus nos diz que o pecado começa aqui, na nossa mente. Depois que ele é gerado na nossa mente, nós cometemos o pecado. Gerou na mente de Adão e Eva, e eles cometeram o pecado. Nós a mesma coisa, gera na nossa mente, e aí nós cometemos.
mas a consciência está nos acusando. Por isso que Paulo aqui, ele coloca de forma bem clara que o evangelho, a gente não precisa enganar. Tem pessoas que falam assim, o que vai acontecer com os índios lá que nunca ouviram a palavra de Deus? Existem tribos que você chega, que o povo é bom, recebe as pessoas bem, que tratam uns aos outros bem, a consciência deles mostra que o certo é fazer aquilo. E tem tribos que eles chegam lá, que são canibais, que enterram as crianças com defeitos físicos, eles enterram vivos, nem mata para enterrar, enterra vivo, que atacam as outras tribos para roubar das outras tribos, sem ouvir, nunca ouviram as tribos. Por quê? Porque a consciência, o ser humano, ele nasceu com essa consciência, gente, e a gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Então as pessoas, quando elas estão indo para um caminho, a consciência delas acusa, mas elas preferem, por quê? Para se beneficiar. Os falsos mestres, eles querem o quê? Benefício próprio. Quando eles estão trazendo esse conceito, e nós vemos isso claramente, a pessoa que está vendendo caneta ungida, que vai, é para quê? Benefício próprio, não é para propagar o evangelho, não. O evangelho, a gente fala, é de Jesus, é de Jesus. Jesus é que é tudo, Jesus é que salva, Jesus é que liberta, Jesus é que cura, Jesus é que transforma, é Jesus. Então nós precisamos entender isso. Isso que ocupe a nossa mente, isso mesmo, tudo que é de boa fama, tudo que é bom, tudo que é isso que tem que ocupar a nossa mente. São escolhas, não é a pessoa nasce má e vai morrer má, não. Jesus entra e vai transformando o coração à medida que ele deseja essas mudanças e segue a palavra de Deus. Tem gente que fica 30 anos no evangelho com o coração duro, coração sempre pensando só no seu benefício, nas suas coisas, as minhas coisas. Nós vemos Jesus, Paulo, os apóstolos, pessoas altruístas, que pensam no próximo, que pensam em propagar o evangelho, levar as boas novas de Jesus, que amam, que pensam naquele que está em dificuldade, né? E aí ele coloca aqui, de fé sem hipocrisia. Fé sem hipocrisia. Se ele coloca aqui fé sem hipocrisia, porque existe fé com hipocrisia. Gente que tem a aparência de fé, fala de fé, mas no fundo não segue a palavra de Deus, não tem a fé verdadeira em Jesus. Eram essas pessoas que vinham lá. E a proposta do evangelho é que tenha o coração puro, uma fé sincera, uma fé não fingida, né? Uma fé que leva você a fazer as coisas tudo às claras. Eu sou transparente, eu tenho que ser sincero, eu tenho que ter transparência na minha vida. Tem gente que abraça o irmão, mas está falando mal nas costas dele. Isso é fé fingida. A fé sem fingimento, a gente abraça o irmão porque abraça mesmo, porque ama, porque quer o bem dele, porque quer que a vida dele seja restaurada, quer que a vida dele seja transformada. Essa fé aqui, que são as propostas que Paulo vem trazendo, né? Uma fé sincera. Aí ele coloca, no versículo 7 aqui, ele diz o seguinte, no versículo 7, alguém leia, por favor. Nós já lemos, mas vamos ler de novo aqui. Querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Então nós vemos aqui, querendo ser mestre da lei, não compreendendo. Então ele está dizendo assim, conhecimento
da plena verdade. Nós temos que conhecer a plena verdade. Nós ficamos com a Bíblia, gente. Qual que é a regra de fé e prática nossa? É a Bíblia. Existe algum acréscimo na Bíblia? Não. Nós podemos ler comentários teológicos, nós podemos ler bons livros evangélicos que nos ajudam, mas nós temos que ter, mesmo lendo bons livros evangélicos, lendo comentários que nos ajudam, ter o senso crítico de que se esses livros ou comentários trouxerem alguma coisa que vá contra o que a doutrina da palavra de Deus diz, nós ficamos com a Bíblia. A Bíblia. Então, quando Paulo está dizendo aqui que Timóteo tem que ter amor, consciência limpa, a mente pura, que tem que ter fé sincera, ele também está dizendo que tem que ter convicção da verdade. Interessante que o apóstolo Paulo, ele termina aqui, dizendo no versículo 12 a 14, alguém por favor leia. Tem que ser com o microfone. Agradeço a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me tem dado forças para cumprir a minha missão. Eu lhe agradeço porque Ele achou que eu era merecedor e porque me escolheu para servi-lo. Ele fez isso apesar de eu ter tido blasfêmias contra Ele no passado e de o ter perseguido e insultado. Mas Deus teve misericórdia de mim, pois eu não tinha fé e por isso não sabia o que estava fazendo. E o nosso Senhor derramou a sua imensa graça sobre mim e me deu a fé e o amor que temos por estarmos unidos com Cristo Jesus. Aí, até aí. Então nós vemos aqui Paulo dizendo, falando da sua experiência pessoal, dizendo que ele foi perseguidor da igreja, que ele foi blasfemo, foi insolente, ele falando tudo das características dele, e ele mostrando aqui a graça de Deus sobre a vida dele, que permite que, sendo isso tudo, Deus teve misericórdia e usou para a pregação do Evangelho. Ele se tornou alguém frutífero. Então, nós acreditamos que a pessoa, ela se converte para ser frutífera. Se você não tem dado frutos, se você não tem pregado o Evangelho para outras pessoas, se você não tem trabalhado na causa do Senhor, então é preciso você analisar a sua vida, porque Paulo está dizendo assim, ó, a graça me alcançou. Por que Paulo diz isso aqui? Porque dos conceitos ali, daqueles mestres da lei, era dizendo que era impossível que uma pessoa tão má, tão perversa, se convertesse e fosse tão atuante. Eles tentavam de todas as formas denegrir a imagem de Paulo, dizendo, que é isso, esse cara perseguiu a igreja, esse foi blasfemo, ele matou pessoas. Eles começaram a condenar aquilo que Paulo tinha feito no passado, assim como muitas vezes Satanás tenta fazer com as nossas vidas, quando nós nos convertemos. A palavra de Deus nos diz que ele é o acusador. Então ele vem sempre nos acusando daquilo que nós fizemos lá no passado. Ah, mas você foi isso, você foi aquilo, e nós temos que ter a sabedoria, dizer, como Paulo, a graça de Jesus Cristo me alcançou. E quando a graça de Jesus Cristo me alcançou, ela me tornou frutífero. Eu estou dando fruto, é pela graça e misericórdia de Deus, não é porque eu sou alguma coisa. Paulo diz, eu sou o que sou pela graça. Pela graça. Ele não era o que era por méritos dele, por conhecimento, porque ele era bom. Sou o que sou pela graça de Deus. Nós somos o que somos pela graça de Deus. Se nós temos dado fruto,
na casa de Deus, no Evangelho de Deus, falando desse Deus maravilhoso, é pela graça de Deus. Nós não podemos achar que nós somos alguma coisa. Então, Paulo, ele coloca assim, de forma muito clara, que para viver no Evangelho, tinha alguns princípios simples, que Timóteo tinha que estar atento, né? Ele fala sobre o amor, evangelho sem amor existe? Não, não existe. Ele fala sobre consciência pura, nós precisamos purificar nossa mente, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que traz louvor, isso é que tem que ocupar a nossa mente, né? Fé não pode ser uma fé fingida, tem que ser uma fé sem hipocrisia, uma fé sincera, pessoa sincera, diante de Deus e diante dos homens. E ele fala sobre o conhecimento da verdade, não sair da verdade por nada, gente. A verdade de Jesus é que transforma, a verdade de Jesus é que alcança o homem. Não inventar, ficar inventando coisas que, para facilitar, tem gente que fala, não, eu falei isso para facilitar, para ver se o irmão vem. A pessoa vem para a igreja cheio de vício, aí quer batizar, não, batiza, depois você larga os seus vícios. Não, Jesus, quando entra no coração, Ele transforma e liberta dos vícios. Depois você vai e se batiza, serve a Jesus, mas abandona os seus vícios, não é de qualquer jeito. Você vem como está, mas não fica como está. Com Jesus é assim. A mulher adúltera, ela foi como ela estava, pega em adultério, mas não ficou como estava. Vai e não peques mais. Nós não podemos dourar a pílula, dizendo que, não, do jeito que você está aí, qualquer jeito, não é de qualquer jeito não, é com a consciência pura, tem que haver isso no nosso coração, e tem que frutificar. O apóstolo Paulo diz, é muito claro, esses mestres da lei não estão trazendo fruto nenhum, não estão trazendo fruto nenhum. E aí ele, para concluir, aqui ele fala com Timóteo, versículo 18 a 20, por favor, alguém. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entregueis a Satanás, para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então ele coloca aqui algumas coisas que são importantes para a gente. Primeiro, no versículo 18, a fé, ele diz o seguinte, esse é o dever de encarrego. Ele está pedindo a Timóteo alguma coisa? Ele traz um mandamento para Timóteo. Um mandamento. E nós também precisamos entender que quando Deus nos dá a sua palavra, é um mandamento. É um mandamento. Ele está dizendo, te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, firmado nelas o bom combate. Então, ele está trazendo para ele, que ele deveria combater, de acordo com as profecias que foram entregues para ele, dizendo que ele seria um pastor, que ele seria alguém importante ali no reino de Deus, naquela igreja, na igreja de Éfeso. Então Paulo está dizendo que ele deveria não se acovardar diante das heresias, diante dos falsos mestres. Nós não podemos nos acovardar, nós temos que combater. Surgiu uma heresia, vai acabar aquela heresia? Você conseguiu combater? Acabou? Não, a igreja está sujeita, porque entram pessoas, saem pessoas,
a gente não sabe o que se passa no coração das pessoas, e pessoas vêm com falsos conceitos, pessoas ouvem alguém falar alguma coisa e acha bonito e já quer trazer aquilo, e nem questiona se aquilo está de acordo com a palavra de Deus. E assim está cheio de, hoje em dia, nós temos um problema maior, que é essa movimentação que há nas igrejas. E um outro problema maior, as pessoas que ouvem todos os programas, pouco vêm à igreja, mas todos os programas de televisão, todos os programas de internet, todos os pastores, ouve um ali, outro aqui, outro ali, e a mente vai ficando confusa, porque tem uns que trazem coisas muito boas, graças a Deus, a maioria, acredito que traz coisas boas, mas tem gente trazendo problemas, trazendo conceitos que tais quais foram levados ali para a igreja, não só de Éfeso, mas todas as igrejas ali que Paulo escreve, tais quais que o corpo é mau, ele peca, mas se você já entregou a vida a Jesus, não tem problema, o corpo vai morrer, seu espírito que importa, seu espírito vai para o céu. Quer dizer, você peca com o corpo, mas sua mente, você já entregou a Jesus, então não tem problema. E isso está sendo pregado no Brasil? Sim. Tem herege aí, está aí na televisão falando isso, que não tem problema você fazer nada, você pode fazer tudo, não tem problema nenhum, você pode pecar à vontade, porque se você já entregou a vida a Jesus Cristo, pronto, seu espírito já está salvo, o que importa é o seu espírito. Mas a palavra de Deus nos diz que nós teremos um corpo glorificado, e o nosso corpo, ele quando nós pecamos no nosso corpo, nós pecamos na nossa inteireza. Não existe isso, pecado do corpo, pecado do espírito, você peca, você está em pecado, e tem gente trazendo essas heresias por aí, contaminando, né? Assim como havia ali na época de Paulo. Então, Paulo, ele dá uma ordem para ele, dizendo que ele deveria fazer isso, e no versículo 19, ele fala o seguinte, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, Paulo está falando o quê? De perseverança na doutrina verdadeira. Não é negociável a doutrina verdadeira. Nós não negociamos. Nós podemos negociar usos e costumes que mudam ao longo da história. Quando eu me converti, poucas mulheres evangélicas usavam calça comprida. Hoje, praticamente todas usam. Poucas. Ah, não, que era pecado, não sei o quê. Cultura daquele momento. Algumas igrejas, a cultura, era proibido cortar o cabelo. Hoje, corta-se o cabelo, sem problema, as mulheres, né? Cortar o cabelo. E era proibido os homens a cabelo comprido. Hoje já tem homem com cabelo mais comprido, mulher com cabelo mais curto. São usos e costumes, são negociáveis, de acordo com os tempos, de acordo com o meio cultural que as pessoas vivem, né? São coisas negociáveis. Agora, a doutrina, o apóstolo Paulo está dizendo com ele, mantenha a fé e boa consciência, rejeitando, né? Tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Alguns começaram a naufragar na fé, porque começaram a seguir doutrinas que eram falsas doutrinas. E nós temos que tomar cuidado, porque muitos estão naufragando na fé, exatamente por não conhecer a verdadeira doutrina e seguir qualquer doutrina que é trazida para eles. Ah, fulano é tão inteligente, tão meu amigo. Então, gente, pode ser seu pai, sua mãe, seu melhor amigo, a pessoa mais culta que você conhece, o pastor da igreja, vier trazer alguma doutrina que não seja a doutrina de Jesus, rejeita. Paulo está dizendo isso aqui para Timóteo. Eles
não perseveraram na doutrina. Eu ensinei a doutrina verdadeira, eu deixei você aí com a doutrina verdadeira, você prega a doutrina verdadeira, e alguns estão naufragando na fé. Então, persevera, Timóteo. Ensina o povo a perseverar. Prega a doutrina a todo tempo, para que não haja a fuga dessa doutrina, né? Abra em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. O que Paulo diz dele mesmo, né? Pode ler quem está com o microfone. Porque eu já estou 2 Timóteo. Isso. 7 e 8, perdão. Não, 6 e 7 mesmo. Você estava lendo certo, eu que Isso. interrompi errado. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí, olha, Paulo dizendo, né? Eu guardei a fé, eu combati o bom combate, eu briguei contra as falsas doutrinas, eu preguei a verdadeira doutrina, eu fui perseguido muitas vezes, mas me mantive firme. Tentaram fazer com que eu negasse a minha fé, mas eu não neguei, eu perseverei na fé. Então, Paulo demonstra isso aí de forma clara. A verdadeira doutrina, gente, é inegociável. É inegociável. Aquilo que Jesus Cristo pregou, as doutrinas que estão aqui, dos apóstolos, elas são inegociáveis. Não tem esse negócio, qualquer pessoa que vem trazendo, e está cheio de gente trazendo falsos conceitos, aí, né, tempo todo para as nossas vidas, para as nossas igrejas, e nós temos que tomar muito cuidado. E aqui, para a gente terminar, lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20, ele diz o seguinte: e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Então ele está falando aqui que a prevenção é importantíssima no nosso meio. Certamente, quando ele cita Himeneu e Alexandre, porque eles eram pessoas importantes ali na igreja de Éfeso. Eram pessoas influentes, pessoas que talvez ensinassem ali, que a princípio pregava a verdadeira doutrina, mas de repente a cabeça deles mudaram e eles começaram a blasfemar contra a verdadeira doutrina, começaram a trazer conceitos que não eram da verdadeira doutrina. Isso aqui é um alerta para a gente. Não é porque a pessoa é o pastor, ou é o professor, ou é o intelectual, o que conhece bastante da Bíblia, etc., que ele vai trazer uma falsa doutrina que nós vamos atrás. De forma nenhuma. Nós temos que comparar. Isso é verdadeiro, a Bíblia diz isso. Nós temos que questionar. É o que Paulo fala para Timóteo aqui, e Paulo é tão duro, que ele fala o seguinte, né? Ele diz aqui, para serem castigados, a fim de não, eu os entreguei a Satanás. Eu os entreguei a Satanás. Então ele deve ter orientado, ele deve ter conversado, ele deve ter arguído com eles, mostrado, e eles continuavam a trazendo. Aí Paulo fala que foi taxativo, falou, ó, vocês não têm lugar na igreja, vocês estão falando de coisas que tentou corrigir, não corrigiu. Então nós temos que, quando a falsa doutrina vier no nosso meio, seja através de quem for, temos que tentar corrigir, orientar. Claro que esse é o caminho do amor, gente, do amor, porque às vezes a pessoa está indo por um caminho errado, sem saber, desorientado, ou alguém falou, ele achou muito bacana aquilo, vamos discutir, vamos ver. Agora chega um ponto que, se essas pessoas estiverem trazendo uma falsa doutrina, etc., tal, tem que orar para que Deus tome a vida dessas pessoas, porque elas estão
como um fermento tentando destruir a verdadeira doutrina. Não é a igreja, não é a pessoa, não são pessoas, é a doutrina de Jesus. Nós temos que tomar cuidado para nós não cairmos nas ciladas de Satanás e estarmos atentos àquilo que Satanás muitas vezes ele vem trazendo para destruir. Então Paulo cita o nome desses homens, cita porque eles eram gente de destaque na igreja, e de repente começaram a trazer problemas de falsas doutrinas, e que Paulo fala, olha, eu tive que entregar eles para Satanás, porque conversei, falei, corrigimos, mas não teve jeito não. Fala, Satanás, e ele fala assim, eu os entreguei a Satanás, aqui, interessante que ele coloca aqui, 1 Timóteo, ele fala assim, a fim de não mais blasfemarem, de não trazer mais aquelas falsas doutrinas. Então, talvez, quem sabe, eles sendo castigados, sob a influência, Satanás castigando, fazendo, eles não voltassem atrás. Então nós temos que orar, para que essas falsas doutrinas não venham ao nosso meio, porque elas são igual um câncer, é uma célulazinha só, se você extirpar no início, ótimo, se você deixar aquelas células crescer demais, ela espalha tanto, que depois contamina todo o corpo. Então nós temos que estar vigiando, para que a sã doutrina de Jesus Cristo seja pregada no nosso meio, e só a sã doutrina de Jesus Cristo. Então é o alerta de Paulo para Timóteo, e é o alerta para as nossas vidas até o dia de hoje, né? Sim. Importante é o conhecimento da palavra. Isso mesmo. Por isso que a gente aqui na igreja, a gente estimula ler a Bíblia, vira os estudos, nós temos núcleos de estudo para estudar a palavra, nós temos escola dominical, nós temos aí o seminário que ensina a palavra, nós temos os cultos que estamos ensinando a palavra, tudo para que as pessoas fiquem firmes na fé e não se desviem da palavra de Deus, que é tão importante para nós não cairmos nas heresias que estão aí, e vão surgir outras, e vão enganar as pessoas, porque as pessoas estão frágeis, não conhecem a doutrina verdadeira. Então nós temos que estudar a doutrina para nós não nos desviarmos dela. Amém? Feche seus olhos, vamos orar, que Deus abençoe a sua palavra no seu coração, e que você possa se engajar em conhecer mais e mais a verdadeira doutrina da palavra de Deus. Pai querido, nós louvamos, exaltamos o teu nome, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio que nós temos de estudar a tua palavra, de aprender a tua palavra. Ó Deus, que a verdadeira doutrina de Jesus sempre seja a razão da nossa existência. Ó Deus, livra-nos, ó Pai, de cair em ciladas. Ó Deus, estando firmados na tua palavra, Senhor, ninguém pode, Senhor, nos derrubar. Senhor, só nós mesmos, ó Pai, podemos cair nas ciladas de Satanás, cairmos nos nossos pecados. Nós sabemos, a nossa consciência sabe, e nos acusa quando nós estamos indo por caminhos errados, quando agimos de forma errada, como falamos palavras erradas, como pensamos de forma errada, como tomamos atitudes erradas, ó Pai. Portanto, ó Pai, orienta-nos na tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.